Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Eu quero convidar você para prestar bastante atenção no programa de agora e aproveitar as dicas de saúde que a gente vai passar aqui. No programa de hoje vai ter receita, vai ter bate-papo com um especialista, mas agora eu quero convidar você para refletir num salmo. Olha que interessante, o Salmo 34:22 diz pra gente: no temor do Senhor, há firme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Que você possa realmente confiar em Deus, não importa a situação que você esteja passando, inclusive situação de saúde. Deus é o único refúgio seguro para você. Agora eu quero mostrar para você a receita que a gente vai fazer hoje, uma deliciosa salada com toques orientais. A gente vai fazer uma salada de repolho com bifum. Bifum nada mais é do que aquele macarrãozinho oriental que está na moda porque ele é muito prático e sem glúten também. Mas se você não achar esse macarrão aí onde você mora, não tem problema não, porque você pode substituir essa receita. E olha, para fazer essa receita você vai precisar do seguinte: uma xícara de repolho branco ou verde cortado, uma cenoura pequena raladinha, meia xícara de bifum, a gente já está usando ele cozido aqui, cheiro verde, salsinha, salsinha e cebolinha, eu acabei mostrando errado aqui, suco de um limão, a gente vai usar também amendoim, pasta de amendoim, e aqui a gente está usando aquela versão com mel, e vamos usar também sal e óleo. No caso, a gente vai usar o azeite, você pode usar um óleo de gergelim também, que fica muito gostoso, mas essa é a ideia da receita. E já vou adiantar aqui, a gente já deixou uma água fervendo. Olha o bifum como é rápido. Se você tiver água fervendo, como a gente tem aqui, você vai simplesmente colocar o bifum e conta aí no relógio, porque o cozimento dele é super rápido, você vai deixar apenas um minutinho. Um minutinho, eu normalmente coloco e já desligo. Acabei até esquecendo de colocar o meu... Olha só como ele é molinho. Deixando um minutinho aqui, você precisa tirar ele do fogo, porque senão ele vai continuar cozinhando e vai derreter, tá bom? A gente já adiantou esse processo aqui, eu vou deixar o nosso aqui e daqui a pouquinho a gente escorre, mas a gente já tem um geladinho aqui esperando para fazer a nossa receita. E para falar sobre o assunto de hoje, que são cirurgias oculares, a gente está aqui com o Dr. Juarez dos Santos, que é oftalmologista. Obrigada pela participação, doutor. Prazer, e também a Dinei Fecuri, que é oftalmologista também. Obrigada pela participação. É um prazer. Vocês gostam de comida oriental, comida japonesa, chinesa? Falem a verdade. Aí, sim. Até essa parte Até essa parte, sim? É. Doutor Juarez? Eu prefiro mais japonesa. Prefere japonesa. Eu gosto também e acho que é uma comida super leve. A gente come, dá a impressão de que não vai ficar satisfeito. Quando você termina, você tá bem, feliz, satisfeito, mas ainda assim leve. Não é aquela comida que a gente sai empanturrado, né? Não é aquela comida pesada. Ó, seguinte, então vamos fazer... Eu vou tirar essa... Vou desligar isso aqui que já deu. E mais para facilitar, a gente já deixou uma versão aqui desse bifum escorrido. Vou colocar o avental para a gente preparar essa receita de uma vez por todas. Enquanto isso, quero saber do Dr. Juarez o seguinte: que tipo de doenças ou problemas existe indicação para a cirurgia ocular? Os principais, vamos dizer, né? São várias coisas, mas vamos às mais importantes ou principais, né? A parte externa do olho, você começando na pálpebra, ela pode ter uma inversão ou eversão, quer dizer, quando ela vira um pouquinho para dentro ou para fora, aí a cirurgia corrige essa posição. A catarata, bastante falada e comum, né, entre as pessoas, principalmente as de mais idade, onde o cristalino, que é uma lente natural do olho, fica opaco e essa lente então tem que ser substituída. Aí também o glaucoma, que é onde tem alteração na pressão do olho e relativa à alteração do nervo do olho. Então você faz também um processo cirúrgico para facilitar essa drenagem desse líquido que tem dentro do olho. Quer dizer, nem sempre vai ser indicado, mas em alguns casos em o alguns glaucoma... casos, quando com o colírio, por exemplo, você não consegue controlar, né? Tem nos casos, por exemplo, o estrabismo, onde tem um desalinhamento do olho, a posição do olho, né? Para fora, para dentro, para cima, para baixo. Então também tem como posicionar isso melhor e alinhar melhor, né? Tem eu esqueci até de falar da pálpebra, né? O que chama calásio, onde tem uma nodulação, por uma inflamação na pálpebra.
Então aí você tem também um processo cirúrgico aí que você pode executar, né? Queria mais, a retina, quando tem um descolamento da retina, tem uma cirurgia também própria para isso, você corrigir essa posição. E o próprio transplante, doutor? E a córnea, a parte anterior do olho, né, a parte transparente, se tiver alguma alteração, tanto na opacidade ou a curvatura aumentada, em casos, por exemplo, que chama ceratocone, então aí você pode fazer um transplante, uma substituição dessa parte do olho, né? Queria saber o seguinte, doutora Dinei, a partir de que grau é recomendada uma cirurgia refrativa? Isso já é E explica pra gente o que seria uma cirurgia refrativa primeiro. Já é uma outra cirurgia também na córnea. A cirurgia refrativa, primeiramente, foi idealizada com cirurgia com bisturi. Era um bisturi de diamante, faziam pequenos cortes na córnea, fazia com que a córnea fizesse uma fragilidade e recuperasse o grau com isso. Depois dessa cirurgia veio o laser, que é o que é usado hoje em dia, onde é muito mais preciso essa correção do grau, sem os efeitos colaterais dessa primeiro tipo de cirurgia, que praticamente não é mais usado hoje em dia. A cirurgia refrativa, ela serve tanto para miopia, como para hipermetropia e também para astigmatismo. Qualquer das três situações, meio grau já é o suficiente para poder fazer a cirurgia. Vai do gosto do paciente também. Para uma córnea média de 520 micrômetros, claro, aí tem que levar em conta a curvatura da córnea, como é que está essa córnea por dentro, a curvatura é por dentro, mas normalmente, geralmente até 12 graus de miopia dá para fazer a cirurgia. É uma base que a gente tem para investigar a mais ou não. O outro tipo de cirurgia, que é a hipermetropia, também 6 graus normalmente dá para fazer a cirurgia, astigmatismo em torno de 6 graus também. Claro, tudo isso tem que ser bem investigado, tem que ser medido, a espessura da córnea, tem que ser verificado se tem alguma outra doença concomitante. É o profissional que precisa analisar junto com o paciente se compensa ou não. Isso, até porque tem muita gente que tem um grau relativamente baixo, uma córnea boa, mas o grau não estabiliza. Então, o paciente está com... Normalmente, a gente faz a média que entre 20 e 21 anos o grau estabiliza, ele fica estável assim até os 40 anos. Já citei uma vez que a vida começa aos 40, já vou explicar por quê. Mas em algumas pessoas, mesmo com 25, 30, 35 anos, o grau ainda continua mudando um pouco. Todo ano é meio grau a mais, 0,75 a mais. Se você faz a cirurgia num paciente desse, você tem que alertá-lo que provavelmente depois de 2, 3 anos vai voltar a usar óculos de novo. Quer dizer, se o grau não estabilizou, muito provavelmente ele vai voltar. Poder fazer a cirurgia pode. Certo. Mas provavelmente vai continuar aumentando, não é por causa da cirurgia que ele vai estabilizar o grau. E depois dos 40 anos, vem a presbiopia, ou vista cansada, para todo mundo. Em geral, é 1 grau de presbiopia aos 40 anos, e ele vai aumentando gradativamente, usando ou não óculos, até chegar aos 55 em 2,5. Que aí vem a necessidade do uso, as pessoas começam a esticar o braço para ler, a necessidade do grau. Encurta, a gente fala que o braço encurtou, né? Não dá mais para esticar. Vou dizer, meu professor, tem que colocar, o ortopedista para colocar mais osso no braço para esticar. Mas na realidade isso é para todo mundo, é assim, é raro, existe na literatura casos que pessoas com 80 anos que não tinham essa necessidade, mas são casos raros. Certo. Muito raros, inclusive. Enfim, uma pessoa que já passou dos 40 anos pode também fazer cirurgia refrativa, mas também vai necessitar de óculos, pelo menos para leitura. Tá. E corre o risco, nessa mudança do grau de leitura, de também aparecer de novo o grau para longe, porque é uma mudança que acontece muito nessa época, devido à mudança da postura do cristalino. Antes ele é móvel, ele corrige longe e perto, e depois começa a enrijecer, e daí vai perdendo a acuidade para perto. Essa mobilidade, então, vai interferir nessa acuidade. Interfere também na acuidade, a maioria das pessoas. Pode falar, doutor. Eu queria complementar alguma coisa, porque depende muito também da expectativa da pessoa, né? Olha, eu uso muito a visão de perto, uso muito a visão de longe. Então, a cirurgia também você pode adequar um pouquinho aí
né? Corrige mais, corrige menos. Existe também um fator que algumas pessoas preferem, o que a gente chama monovisão, que é você corrige um olho, deixando melhor visão para longe. Um outro olho deixa lá um pouquinho de miopia, que facilita a visão de perto. Olha só que Isso em casos que a pessoa não quer, de jeito nenhum, usar óculos assim, o maior tempo possível. Então, ele pode fazer isso, é uma opção que você pode até conversar e definir com o paciente. E ele realmente definindo isso, você na cirurgia pode programar isso. Por isso, importantíssima a conversa, essa troca, essa confiança que o paciente precisa ter no profissional. E o profissional também precisa conhecer um pouquinho do perfil do paciente para que ele possa realizar essa cirurgia de maneira mais flexível, não é? O nosso cérebro é fantástico. Eu já tive cirurgias assim com meus pacientes, 70 anos, 60, 70 anos, e depois de um mês eles chegam no consultório e você dá um bloqueador de visão e pede para ele, fecha a visão para longe. Ele fica assim. Ah, essa aqui, doutor. Ele já não sabe qual é que é a visão para longe, porque o cérebro automaticamente, depois de um tempo, enxerga com aquele olho para longe e com aquele olho para perto automático. Não precisa ficar procurando qual é o olho para enxergar. Olha que interessante. Então, e a gente até faz, antes de fazer essas cirurgias de monovisão, um teste com lente de contato, se a pessoa conseguir usar lente de contato, para ela ir aprendendo o que é esse tipo de monovisão. Existe também na literatura cirurgias refrativas para presbiopia, que tenta esculpir na córnea como se fosse uma lente de contato multifocal. Não deu muito certo ainda não. Tenho 6 casos já, tentativas, mas são tentativas, quem sabe futuramente se consiga fazer isso, esculpir a córnea de uma maneira que fique uma lente multifocal na córnea, não precisa ter mais essa eu não duvido que isso demore muito tempo, não. Seguinte, falando em cirurgia, eu quero convidar você para conhecer o Anderson. Ele passou pela experiência e vamos ver o que ele achou. Os apelidos são sempre os mesmos. Sempre tem, né? 4 olhos, tal, cegueta. Mas não foi esse motivo que levou o Anderson a ver a cirurgia com outros olhos. Então, que eu gosto bastante de praticar esporte. Então, até por isso, o óculos ficava caindo, medo de quebrar, de perder, ter que sempre repor o óculos. E qualidade de vida também, né? Melhorou bastante depois que eu fiz a cirurgia. A gente tem evoluído, cada vez mais, algumas ainda são pouco evoluídas e outras evoluíram fantasticamente. A recuperação foi de 1 semana, porque são 2 tipos de cirurgia. Eu fiz a cirurgia laser. A cirurgia que ele faz o corte mesmo é mais invasiva, então esse demora um pouco mais, leva um pouco mais de tempo para poder cicatrizar certinho. Mas para você foi mais de boa? Foi porque ele te dá um tampão, então você não pode encostar nele durante 1 semana. Até porque a córnea está bem fininha ainda, tipo, não tem proteção ainda para o olho. Aí você fica com essa proteção, mas é tranquilo. Você tem os colírios, tudo para lubrificar, mas é bem tranquilo. Se a coragem do Anderson e a confiança e profissionalismo do Dr. Fábio ainda não foram suficientes para te convencer que a cirurgia é algo tranquilo, o Dr. Fábio entende. Não, eu quero ficar livre do óculos, tem pessoas dizendo, doutor, eu adoro o meu óculos, fico charmoso, fico charmosa, então a gente não precisa mexer, ele pode continuar com óculos para sempre. Quem tem medo, essa é a melhor opção, né? O medo, a gente sempre coloca esse paciente, é só uma opção. Então, se o paciente tem muito medo, não há por que fazer a cirurgia. Agora, a gente sempre tenta colocar para o paciente a questão do risco e do retorno. Né? Hoje mesmo, ontem eu operei essa paciente de 5 graus e hoje ela veio no consultório e, assim, ela ficou emocionada. A gente falou assim, doutor, só quem tem 5 graus sabe o que é poder enxergar sem óculos. Às vezes o medo vai evitar isso. E eu gosto de comparar com o meu paciente a questão do voo aéreo. Então, assim, realmente, quem tem medo de voar de avião, precisa voar? Não precisa. Mas provavelmente ele nunca vai conhecer os Estados Unidos, nunca vai conhecer a África, nunca vai conhecer outros países que, infelizmente, a gente só tem acesso com o uso do avião. O Anderson já está livre desse acessório e agora já pode ver e viajar por novos horizontes. Tá certo, olha só. Uma pessoa ficou livre do acessório, mas tem gente, nem todo mundo vai ter essa indicação. A gente estava comentando isso aqui sobre precisar realmente ou não compensar. Queria saber o seguinte, ele falou que ficou um bom tempo com um tampão no olho. Vamos falar dos cuidados pré-operatórios, doutor Juarez. Então, para uma cirurgia oftalmológica, especialmente cuidados da boa higienização antes, né, em relação principalmente às mulheres, evitar a maquiagem, né, de rímel. Até mesmo antes da cirurgia? Sim.
Porque na hora você vai fazer um procedimento na córnea, um resíduo ali pode impregnar no local, né? No caso, quem usa lente de contato tem que tirar um período antes, né? Depende da cirurgia, você realmente não deve estar com ela. E esses cuidados depois da cirurgia permanecem por quanto tempo, doutor? Então, depende da cirurgia. Vamos falar da refrativa. Na refrativa, então, alguns dias você deve evitar, no caso, banho com a piscina, com água com muito cloro, água salgada, coçar o olho, né, esfregar o olho, lavar de forma vigorosa. Pelo menos nos primeiros dias, essa cobertura, esse tampão que se faz, é algo transparente, né, que você coloca realmente por alguns dias, especialmente à noite, para evitar que o paciente inadvertidamente vá lá coçar e tocar o olho. Então isso, geralmente a gente usa entre 5 e 7 dias no período da noite, né, para evitar que algum transtorno e complique a cirurgia. Se ele coçar, pode trazer complicação, doutora Dinei? Pode. Existem 2 tipos de cirurgia refrativa que se usa hoje em dia. Tem a LASIK e a PRK. A LASIK, quando tem bastante espaço na córnea, tem suas indicações, você levanta uma pequena lamela, uma tampa da córnea, de cerca de 40 micrômetros, e faz o laser modelando a córnea. Muito pequenininho. E devolve de volta aquela lamela. O micrômetro é o centésimo do milímetro. Eu tô pensando aqui, tem que ser muito preciso, tem que ter a mão muito também precisa. Tem aparelhos para isso, né? Tá. Que fazem esses cortes todos. Essa cirurgia é mais sossegada no pós-operatório, 4 a 6 horas depois o paciente já está bem, enxergando bem, etc. Existe a PRK, onde você apenas tira a membrana externa da córnea e faz a cirurgia direto, sem levantar tampão nenhum, sem levantar lamela nenhuma. Isso normalmente se faz para casos mais graves, de graus maiores, para ter mais espaço na córnea para você trabalhar. Bom, no primeiro caso, se você coça, você pode enrugar essa lamela, essa tampa. Que está frágil ainda. Que está frágil, não está ainda bem aderida. Apesar de que faz todo um tratamento para ficar o máximo aderido possível logo no pós-cirúrgico, mas mesmo assim, ela está fácil de ser levantada. É por isso que, inclusive, o Dr. Juarez citou bem, recomenda-se pelo menos 30 dias para não entrar em piscina, não abrir o olho na piscina, na água do mar, por exemplo, na praia, porque a água forte ali passando no olho vai levantar essa E pode também trazer contaminação, quem sabe? Sim, normalmente a gente deixa colírios justamente para evitar as infecções. Se você usa colírios adequados, cada cirurgia tem um tipo de colírio adequado para você usar, para evitar essas complicações que a gente não quer nem entrar nessa questão, porque isso é uma coisa óbvia. Você faz uma cirurgia super delicada, vai perder a cirurgia por causa de uma infecção, por causa de uma conjuntivite. Por favor. Isso de regra tem que se usar antibiótico, né, e anti-inflamatório já imediatamente após a cirurgia mesmo, né? Entendi. Primeiras horas. Queria saber o seguinte, você falou de colírio aí, necessariamente todo pós-operatório vai ter colírio, doutor? Eu diria que sim. Por quê? Você tem que proteger esse olho, você mexeu, você está agredindo, então alguma coisa você tem que fazer para proteger. E o meio mais eficaz que nós temos é o colírio com a medicação tópica, no local mesmo, né? As pessoas perguntam, mas eu não vou tomar nada, né? Um comprimido, alguma coisa assim. Em alguns casos até é possível ou necessário, mas o principal aí é o colírio. É o colírio e esse cuidado para evitar lesão, coçar. Existem alguns detalhes na hora de pingar o colírio que melhoram o efeito do colírio. Fala pra gente então. E isso eu acho bem interessante porque muita gente desconsidera isso, mas, por exemplo, você pinga o colírio, está na posição horizontal ou pelo menos a cabeça na posição horizontal reclinada num sofá. Isso melhora com que o colírio fique mais tempo ali na córnea e não escorra do olho, perdendo o efeito. Especificamente, só um detalhe que eu lembrei agora em questão de colírio, no glaucoma, isso é estudo já comprovado, se você pinga o colírio e em seguida, com o dedo lavado de preferência, oclui o canal lacrimal, essa bolinha que a gente tem no olho aqui, você melhora em 30% o efeito do colírio. Olha só!
Isso, eu estou dando um exemplo já bem comprovado, que é o colírio do glaucoma. Nos outros também tem a mesma regra. Mesmo mecanismo, vamos dizer assim. Então, qualquer problema, quando o médico indicar um colírio, deitar no sofá ou na cama, posição, com as mãos bem lavadinhas, né? Tampar esse canal lacrimal e pingar o colírio e deixar ele agir. Ele vai ficar mais tempo no olho, essa é a intenção? Isso, para poder ele ser absorvido pelo olho e não escorrer do olho ou atravessar o canal lacrimal e cair lá na garganta. As pessoas reclamam disso. Ah, estou sentindo o colírio lá na garganta, tá ardendo, estou sentindo o gosto do colírio. Porque tem ligação. Quando a gente chora, o nariz entope, escorre. Sim. É justamente pela ligação que tem o canal lacrimal do olho com o nariz. E, em consequência, se você está deitado lá, vai até a garganta também. Se você oclui, você permanece com o colírio mais tempo no olho. Boa dica que você aprendeu aqui agora no Vida e Saúde. Olha, terminei de fazer a salada enquanto a gente conversou. Olha que linda que ficou. E agora é hora de provar. Vamos lá? Vamos lá. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer para vocês com relação à cirurgia, que é a seguinte. Por mais que seja uma cirurgia a laser, por exemplo, que não vai ficar com os pontos, que não é tão visível assim a recuperação, esforço físico é também um problema nessa recuperação? Vai fazer academia normal ou vai participar de uma atividade física mais intensa? Pode fazer? O que você recomenda? Eu diria que para a cirurgia refrativa, no caso do LASIK ou PRK, né? Então, assim, o esforço físico não vai ter tanto problema, que é uma cirurgia realmente de recuperação rápida. Vamos dizer, o paciente, 1, 2 dias ali, ele já está quase que 100%, né, recuperado. Mas já numa cirurgia intraocular, por exemplo, uma catarata, né, ou para o glaucoma, descolamento da retina, você tem um período diferente. Entendi. Quer dizer, eu falei, por exemplo, descolamento da retina, você tem que ter um período bem maior. Às vezes 30 dias, 40 dias, você tem que ficar em algumas posições específicas, depende do tipo de descolamento da retina. Para evitar dormir em posição, às vezes, né, desconfortável até. Decúbito dorsal, lateral para um lado ou outro, depende de onde foi o descolamento, porque senão você acaba assim, prejuízo total na cirurgia. Tá. Né? Uma outra coisa importante da gente saber eu imagino que quem fez a cirurgia, ainda não passei por nenhum procedimento dessa maneira, mas fica aquela ansiedade. Quando é que vou estar restabelecido 100% e vou saber se a cirurgia foi um sucesso? Dá para medir isso em dias, em horas? Como é que está essa parte assim da modernidade também na cirurgia? Hoje, com os avanços da tecnologia, realmente, mais rapidamente o paciente se recupera. Catarata, você não tem pontos, né? Então a recuperação realmente é rápida. Em poucos dias a pessoa está com visão provavelmente normal, né? Tá. Agora, isso é variável. Há pacientes que têm um processo, por exemplo, inflamatório maior, um edema de córnea maior, que você fazer um procedimento dentro do olho. Então isso também tem um período de restabelecimento dessa transparência da córnea, né? Em todos os casos de cirurgia que a gente mencionou aqui, o problema corrigido uma vez na cirurgia, ele pode retornar? No caso da cirurgia refrativa, por exemplo, você disse que pode retornar. Tem esses casos de poder fazer cirurgia refrativa e você não ter estabilizado o grau e de retornar logo em seguida. Como tem aqueles casos, como o meu, por exemplo, eu fiz cirurgia há 17 anos atrás, refrativa, e até os meus 40 anos não precisava de óculos. Agora que eu estou com 45, já começa o grau de leitura. Tá. Esse meu óculos não tem praticamente grau nenhum para longe, um dos olhos tem só 0,25 e o grau de leitura. Eu gosto de usar esse óculos, não precisaria usar para longe, aqui eu não precisaria estar usando, mas ele me facilita na hora que eu vou conversar com as pessoas e ver as coisas para perto. Não preciso ficar colocando um óculos para ler e tirando o óculos para falar com as pessoas. Colocando o óculos para ler, porque isso acaba perdendo o óculos, estragando, sentando em cima. Verdade. Um monte de gente vem reclamando disso no consultório. E eu achei prático. Já usei óculos há muito tempo atrás e não me sinto incomodado. Às vezes eu estou dirigindo e falo, bom, não estou precisando de óculos agora. E acabo usando ainda assim mesmo. Vai de cada paciente, do que o paciente quer para o seu dia a dia, mas
existe a possibilidade de voltar sim o grau e nesses casos específicos. Depois dos 40, mesmo que já fez cirurgia, a qualquer momento pode fazer, mas tem a probabilidade maior de voltar o grau. Quero ouvir o Dr. Juarez Então, também. é que você citou sobre a catarata. Catarata é a remoção do cristalino, que é a lente natural do olho. Ela não volta mais, como catarata, né, original. Tem uma secundária. Isso é, quando você pseudocatarata também chamado. Quando você implanta a lente, atrás da lente ali há uma pequena membrana que normalmente permanece aí durante o procedimento da cirurgia. Então pode trazer com o tempo aparecer uma opacificação também. Mas aí é um sistema que você usa laser. Tá. É um tipo de laser que você corrige, que você limpa isso. Essa membrana. E essa membrana se desfaz e corrige rapidamente e fácil, um procedimento simples, né? Tá Quer certo. dizer, não precisa anestesia, nada assim, como na primeira vez. E no caso do descolamento de retina, também pode voltar a ter outros descolamentos de retina nos pacientes. Então, acompanhamento mesmo. Pós-cirúrgico, você acompanha até o momento. Olha, ficou ótima a cirurgia. Vai aparecer de novo? Cada paciente tem sua resposta e você tem que acompanhar, não tem jeito. Tá certo. Quero agradecer a participação de vocês novamente aqui no Vida e Saúde. Quero que vocês experimentem a receita. O que você achou, doutor? Ficou ótimo. Ficou bom? Você faz essa receita aí, se quiser pegar todos os ingredientes, não esquece, acesse o nosso blog novotempo.com e aproveita para pedir essa revista aqui que vai chegar na sua casa sem custo nenhum. É a revista Fique Leve, com princípios baseados na Bíblia, mas princípios de saúde que você pode aplicar na sua prática. A gente fica por aqui, espero que você tenha aproveitado esse programa e a gente se vê no próximo Vida e Saúde. Tchau! E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.